Olá, amigos irmãos em português, como estáis todos vocês? Sejam uma vez mais aqui bem-vindos a seu canal Mensagem Encorajadora. Neste vídeo estaremos considerando nosso estudo deste fim de semana 2 a 3 de novembro de 2024. Como os anciãos mostram amor e misericórdia pelos pecadores? É uma interessante pergunta que estaremos considerando em nosso estudo deste fim de semana. O texto temático é Romanos 2:4. Deus, na sua bondade, está tentando levá-lo ao arrependimento. Sem dúvida, desfrutaremos aprendendo a ver como os anciãos recebem novas instruções para ajudar a pessoa que cometeu um pecado grave na congregação. Temos o parágrafo 1 e a pergunta é: existe esperança para quem cometeu um pecado grave? E a resposta é sim. Existe esperança. Quem cometeu um pecado grave pode ser levado ao arrependimento, como os mostra a Escritura em livro de Romanos 2:4. Agora passamos a 2 e 3. O que devemos fazer se soubermos que um irmão cometeu um pecado grave e por quê? Em primeiro lugar, entendemos que podemos convidar o irmão que fale, que busque a ajuda dos anciãos na congregação. Incentivar a pessoa. Como nos lembra a Escritura em Isaías 1:18, é um assunto para falar com Jeová, um assunto para estabelecer os assuntos. Venham, pois, e resolvamos as questões entre nós, diz Jeová. Embora seus pecados sejam como a escarlate, serão tornados brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como pano carmesim, se tornarão como a lã. Podemos apreciar como é um convite de Jeová diretamente. Agora bem, se uma pessoa não deseja falar com os anciãos, nós mesmos devemos fazer isso para garantir que a pessoa seja ajudada. Sem dúvida, não vai ser a melhor conversação com nossos irmãos, pero é muito importante nossa lealdade a Jeová mesmo. E pode ser muito difícil se a pessoa em questão é nosso familiar, nosso parente cercano ou incluso nosso amigo íntimo. Como os anciãos ajudam quem cometeu um pecado grave? 4. Qual é o objetivo dos anciãos ao se reunir como uma pessoa que pecou? E podemos encontrar uma resposta interessante. O objetivo deles é ajudar a pessoa a se arrepender, ajudá-la a mudar de mentalidade. Mas eles reconhecem que não podem forçar ninguém a cambiar, a mudar. É uma decisão pessoal. Eles podem convidar, podem ajudar, mas não forçar. E sabem que não todas as pessoas vão ser como Davi, que reagiu bem e se arrependeu. Alguns, como Caim, não escutam o conselho de Deus, como vimos na semana anterior, em Gênesis 4:6-8. 5. Vamos aqui na Escritura, em 2 Timóteo 2:24-26. O escravo do Senhor não precisa brigar, mas precisa ser meigo com todos. Qualificado para ensinar, precisa se controlar ao sofrer algum mal e instruir com brandura os que não tiverem uma atitude favorável. Talvez Deus lhes conceda arrependimento, o que os levará a um conhecimento exato da verdade. Dessa forma, cairão em si e escaparão do laço do diabo, pois foram apanhados por ele para fazer a sua vontade. Segundo isto, como os anciãos devem agir ao se reunir como um pecador? Em primeiro lugar, eles lembram que o irmão ou irmã
é uma ovelha preciosa de Jeová que está perdida. Muito importante. Eles vão procurar ajudar a pessoa. Não falam de uma maneira dura, nem maltratam a pessoa. Um ponto muito importante. Eles não se reúnem como uma pessoa para cumprir um protocolo ou para fazer perguntas e reunir informações privadas, muito privadas. Eles se mantêm calmos, bondadosos, gentis para tentar tocar o coração de quem pecou. Um ponto muito importante. Como os anciãos preparam o próprio coração antes de se reunir com quem pecou? É uma boa pergunta. Em primeiro lugar, eles tentam imitar a Deus na forma como lidam com o pecador e vemos que eles devem lembrar que, antes de qualquer coisa, eles são pastores guiados por Jesus Cristo. Muito importante este ponto. E antes de se reunir com uma pessoa, eles da comissão oram e meditam no seu objetivo principal. Não é remover ou sacar a pessoa na congregação. O objetivo principal é ajudar a pessoa a se arrepender. Esse é o ponto principal, é a nova instrução que a organização está transmitindo a todos os anciãos por todo o mundo. Um ponto muito importante de consideração. Por outra parte, eles fazem pesquisas nas escrituras e há publicações para entender o ponto de vista de Deus e oram pedindo discernimento. Também levam em consideração o que precisam saber sobre a que a pessoa já passou na vida, já que isso talvez tenha influenciado sua maneira de pensar e agir, como mostra a escritura no livro de Provérbios 25. Agora, vamos ver um ponto interessante aqui, 7 e 8, como os anciãos podem imitar a paciência de Deus ao se reunir como um pecador. É um ponto muito importante, porque Jeová foi paciente ao racionar com Caim, avisando sobre as consequências do pecado, mostrando como seria bom se ele mudasse de atitude, um ponto interessante e importante. E vemos que Natã fez uma ilustração para tocar o coração do rei. Um ponto importante também. E vemos como Jeová mostrou paciência, bondade. Assim que os anciãos seguem o exemplo de Jeová. É o que Deus espera deles. E eles raciocinam como a pessoa, com toda a paciência. Muito importante. Racionar como a pessoa. Ele sempre precisa se controlar, apelando com a paciência para o desejo do pecador de fazer o que é certo. E o que passaria se o ancião não tem paciência? Se ele se deixar levar pela irritação ou frustração, ele poderia afastar o irmão, ou ovelha, ou pecador, e poderia fazer com que tropece. Sem dúvida, não queremos que isso aconteça. 9 e 10. Como os anciãos podem ajudar quem pecou a racionar sobre o que fez? Uma boa pergunta. E podem analisar como a pessoa de uma maneira bondadosa e respeitosa também. Será que qual é a origem? Qual é a raiz? Como se originou a situação da pessoa? Será que enfraqueceu espiritualmente porque deixou de pregar ou fazer estudo pessoal? Será que deixou de orar? Será que permitiu que os maus pensamentos errados criassem raízes no seu coração? Será que ela teve malos amigos? E uma
boa conversação, uma boa pergunta sobre este ponto será que ela entende como, quanto suas ações malgaram sua família, seus amigos, seu pai Jeová. É uma boa conversa com o irmão em questão. Pero aqui a organização nos está dando um ponto muito importante. Os anciãos podem fazer perguntas que ajudem a pessoa, pero eles não vão fazer perguntas de outra natureza. Eles vão fazer isso de maneira bondadosa, sem me intrometer na vida privada, detalhes innecessários do que a pessoa fez. Um ponto muito importante. Assim que é importante que todos nós sepamos que os anciãos não têm potestade de fazer perguntas na vida privada, detalhes innecessários, como intrometer na vida privada da pessoa. Podem ser ilustrações, como o profeta Natã, como Davi, podem razonar, podem fazer boas perguntas, e talvez a pessoa se arrependa. Vamos agora ver aqui o parágrafo 11, como Jesus lidou com pecadores. Jesus foi muito bondadoso, e ele usou perguntas, boas perguntas. Por exemplo, Saulo. Vemos que Jesus usou o nome pessoal do apóstolo Paulo, Saulo, 2 vezes. Por que você me persegue? Uma boa pergunta. Sin embargo, não todas as pessoas aceitaram o convite de nosso Senhor Jesus Cristo. Alguns se arrependeram e muitos outros não. 12 e 13. Como os anciãos podem dar tempo para que a pessoa se arrependa? Um ponto muito interessante. Assim que os anciãos podem se reunir com uma pessoa mais de uma vez. Sim, é um ponto muito interessante. Não é uma só reunião com uma pessoa. Assim, talvez, numa próxima reunião com os anciãos, a pessoa esteja mais disposta a se arrepender de suas más ações. Vamos ver também que eles oram a Jeová, esperam que o irmão possa cair em si e se arrepender. Como vemos aqui na imagem, eles podem se reunir com o irmão mais de uma vez, dando tempo para que ele se arrependa. É muito claro. O objetivo dos anciãos é ajudar a pessoa a se arrepender, não a sacar ou remover na congregação. É um novo câmbio na maneira de proceder na congregação. 14. Quem realmente merece o crédito quando um pecador se arrepende e por quê? A resposta, 2 Timóteo 2,25, Jeová Deus. Ele concede arrependimento, é um presente, um regalo de Ele diretamente. Assim que é um ponto muito importante. Por quê? Porque é Jeová quem dá ajuda aos cristãos que se desviaram a mudar de seu modo de pensar e suas atitudes. Um ponto muito importante em consideração. 15. Temos agora uma pergunta. Como os anciãos podem continuar ajudando um pecador que se arrependeu? Eles poderiam programar visitas de pastoreio para ajudar a pessoa com sentimentos negativos, com sentimentos de inutilidade, uma mala consciência. Eles poderiam incluso coordenar um arreglo do estudo bíblico com a pessoa, sobretudo se a pessoa não terminou o estudo como o livro Mantenha-se no Amor de Deus, ou não completou seu estudo como novo livro Seja Feliz para Sempre. Assim que outra coisa que os bons anciãos nunca fazem é não vão contar a sua esposa nem a ninguém
nenhum detalhe do que o pecador fez. É uma maneira de respeitar a Jeová, sua congregação e a nossos irmãos. Vamos agora a 16. Quem são os observadores que Paulo mencionou em 1 Timóteo 5:20? Isto tem dois significados, pero falemos no primeiro. Assim que aqui menciona todos aqueles que talvez tivessem ficado sabendo do pecado. Eles talvez tenham visto a ação errada do pecador ou estavam entre aqueles para quem o pecador contou o que fez. Assim que, de uma maneira discreta, os anciãos vão avisar a este pequeno grupo de irmãos observadores de que o assunto já foi tratado, já foi cuidado e que o pecador foi repreendido. O que passa se os irmãos não fazem este procedimento? O resto de irmãos poderiam pensar que há uma permissividade na congregação. Agora, veamos o segundo significado, 17. Que anúncio é feito na congregação quando um pecado se torna conhecido ou se tornará conhecido e por quê? O anúncio é que o irmão ou irmã foi repreendido. É a resposta na reunião de meio de semana, ao finalizar. E por quê? Porque é um aviso para os outros, para que outros não cometam um pecado grave. 18. Como os anciãos lidam com um menor de idade bautizado que comete um pecado grave? Em primeiro lugar, seus pais são os responsáveis. Assim que os anciãos, dois anciãos, se reunirão com o menor e seus pais cristãos. E eles vão perguntar bondadosamente aos pais o que eles já fizeram para ajudar seu filho a se arrepender. E se observam uma boa atitude, não haveria necessidade de levar o assunto adiante. Dezoito. Temos agora o 19. Aqui vemos na imagem como eles mostram respeito, bondade ao irmanito menor e a seus pais cristãos. 19. Como os anciãos se esforçam para imitar a Jeová ao lidar com pecadores. Pode ser muito fácil falar sobre este assunto, pero é uma situação muito difícil. Assim que eles imitam a Jeová sendo compassivos e misericordiosos com a pessoa, respeitando, falando de maneira bondadosa e com muito amor aos irmãos na congregação. 20. O que vamos ver no último estudo desta série? A outra situação, quando apesar da amabilidade, na bondade, do amor dos nossos irmãos anciãos, que passa quando essa pessoa precisa ser removida na congregação? Que fazem os anciãos em casos assim? Isso vamos ver no próximo estudo. Queridos irmãos, muito obrigado por acompanhar-nos em nossa apresentação. Deus abençoe a todos vocês e a suas queridas famílias. Muito obrigado e hasta uma próxima oportunidade. Agape.